Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao canal Letras Pretas. Eu estou de volta agora depois de uma pausa, de um período em que eu me dediquei ao doutorado, e hoje eu vim para apresentar para vocês esta obra aqui, Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas da Bell Hooks. Eu já falei sobre a Bell Hooks aqui no canal, no livro Ensinando a Transgredir, uma prática de liberdade, no qual ela estabelece um diálogo com a prática do Paulo Freire. E hoje eu vou falar especificamente sobre esse livro. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 2000, só que apenas 21 anos depois ele foi publicado aqui no Brasil em língua portuguesa pela editora Elefante. Então eu vou discorrer um pouco sobre os ensaios. O livro tem 3 ensaios e a ideia central é discutir o que é amor nessa sociedade racista, patriarcal, homofóbica, machista. Ela vai falar que o amor, ele não pode coexistir com sistemas de dominação e que o amor ele tem que estar presente em todos os ambientes, no ambiente doméstico, no ambiente do trabalho, no ambiente da política. Como o amor, ele pode permear as nossas ações e contribuir para uma sociedade com mais justiça social. Então, no primeiro ensaio, ela fala que o amor ele é um ato político, né? Eu acho isso muito interessante, que o amor ele é uma ação, ele é uma construção, ele não é um sentimento apenas, ele é uma ação, ele é uma escolha, ele é um ato político. Ela fala também sobre a importância do amor próprio, que para nós amarmos outras pessoas, nós precisamos primeiramente aprender a amar a nós mesmos. E não é um amor narcisista, mas é um amor altruísta que contribui para o nosso crescimento espiritual e também para o crescimento de outras pessoas. E nesse primeiro ensaio, ela fala que o amor ele não pode coexistir com o abuso e com a negligência e que nós precisamos ter uma visão comum do que é o amor. Porque, de acordo com papéis de gênero, homem e mulher, as pessoas têm uma concepção diferente de amor. Elas são ensinadas a ter uma visão diferente do amor. Por exemplo, a ideia de que o amor sofrido, de que o amor é inatingível, de que as mulheres têm que se subjugar aos homens. Então, ela fala sobre essa questão. No segundo ensaio, ela fala que a nossa infância muitas vezes é marcada por abuso, por negligência e por desvalorização, e que muitas crianças são punidas até mesmo sem saber por quê. Então ela fala sobre a importância de nós protegermos os direitos básicos das crianças, né? Ela fala que a escola, a família é a primeira escola de amor e que as bases do amor são o cuidado e o apoio. Então nós devemos acolher, reconhecer as nossas crianças, garantir os seus direitos e disciplinar de forma positiva quando elas tiverem uma atitude que nós achamos que não é muito adequada. No terceiro ensaio, ela fala sobre a mentira, como a mentira está naturalizada na nossa sociedade, que muitas pessoas são ensinadas a mentir desde crianças para aprender a se safar, como uma forma de escapar da dor e obter poder. E ela fala que muitas vezes a mentira é mais aceita do que a verdade e que as redes sociais elas acabam ocupando uma forma, a mídia de forma geral acaba incentivando as pessoas a mentir para mostrar que tem um padrão de vida idealizado, que está isento de problemas. E ela fala que muitos homens eles são ensinados a mentir como uma forma de sobrevivência voltada para a afirmação da masculinidade que aprenderam quando crianças. No quarto capítulo, ela vai falar, no quarto ensaio, sobre a importância do amor próprio e ele deve ser acompanhado de confiança, compromisso, cuidado, responsabilidade e conhecimento. Ela fala que muitos de nós sofremos um abuso durante a infância, que muitas vezes nós internalizamos uma forma errada de ser amado e de amar. Também muitas vezes nós acreditamos que aquela situação que nós passamos de vexame, de abuso, acaba se confundindo com uma situação de amor, porque essa referência que nós tivemos na infância. Então ela fala sobre a importância de nós
lidarmos com esses sentimentos internalizados que nós temos negativo, que foi baseado na nossa infância, como a baixa autoestima e aprender a nos amar, né? Potencializando a autoaceitação. No quinto ensaio, ela fala que o amor ele é uma prática coletiva, não individualista. Então, nós amamos no coletivo, nós amamos na comunidade. E que nós vivemos em uma cultura capitalista que supervaloriza o dinheiro e o poder como base da existência, desmerecendo a dimensão espiritual, né? E ela fala que muitas religiões, muitas vezes, elas acabam não suprindo a nossa necessidade espiritual, nossa fome espiritual, porque muitas vezes estão com uma base materialista, baseada no consumismo, né? E que é importante nós instaurarmos o amor e o compromisso com a espiritualidade para recompor nossa humanidade perdida e nos permitir uma prática consciente de amorosidade. No sexto ensaio, ela fala sobre a necessidade de se desapegar da obsessão pelo poder e pela dominação, né? De desafiar o patriarcado. Então ela fala que muitas pessoas se dizem contra o machismo, por exemplo, mas quando é para agir concretamente contra uma situação de violência contra a mulher, as pessoas preferem não agir, elas preferem ficar apenas num discurso, né? E que é importante uma reeducação para enfrentar os nossos medos e abraçar definitivamente o amor para a reconstrução de caminhos coletivos de bem-estar. No sétimo ensaio, ela fala que o materialismo e o narcisismo impedem a existência do amor e que o amor ele é instrumento de emancipação e promotor da justiça social. Ela fala que nós devemos lutar contra a ganância e investir tempo e compromisso no amor, né? Que a mídia ela acaba reforçando a ganância, nos incentivando a consumir excessivamente, apresentando produtos e condições muitas vezes necessários que dão a sensação de prazer imediato a qualquer custo. No oitavo ensaio, ela fala que o amor ele está além das práticas românticas, ele está também na amizade, né? E que as amizades elas podem nos ajudar a lidar com as famílias disfuncionais, né? E ela fala sobre a importância da família estendida. Então não é só pai, mãe, pais responsáveis e os filhos, mas também tios, avós, primos, essa família estendida que muitas vezes a sociedade ela nos incentiva a ficar apenas no nosso núcleo, na nossa bolha, e a não dar o valor suficiente a essa família estendida. E ela fala que essa família ela pode nos ajudar, principalmente quando nós passamos por situações de abuso e negligência. E ela fala sobre a relevância de construir comunidades por meio de ações concretas e coletivas, como a organização das estruturas comunitárias. No nono ensaio, ela fala sobre a reciprocidade no amor, né? Que muitas vezes nós acreditamos que o amor ele é um lugar onde nós não sentiremos dor, onde nós não enfrentaremos conflitos e dificuldades, que nós estaremos plenamente felizes. E ela fala que não, que podem surgir conflitos, dificuldades, e é justamente o amor que vai nos ajudar a ultrapassar esses obstáculos, essas barreiras. E que isso é um desafio diante dessa sociedade capitalista, conservadora e patriarcal. Ela fala sobre o contexto dos Estados Unidos, mas nós sabemos que no Brasil o contexto acaba sendo muito parecido, né? E que nós precisamos aprender a dar e a receber amor. No décimo ensaio, ela fala sobre a dificuldade de alguns homens de amadurecer, procurando um relacionamento no qual a sua parceira faz papel de mãe, né? E que muitos homens são educados para receber amor, mas que não acabam aprendendo a dar esse amor. Que é importante ter um reconhecimento mútuo, que o amor venha seja uma via de mão dupla. No décimo primeiro ensaio, ela fala que muitas vezes o amor, o luto, ele é visto como um sentimento negativo, mas que o amor nos ajuda a passar pelo processo de luto, que é um processo que tem que ser enfrentado. Então ela fala que muitas pessoas elas negam o luto, elas negam esse lugar de dor, né? Mas ela fala que o amor, ele nos prepara para a morte e esse amor pode enfrentar
pode perdurar além da vida. Em que nós precisamos criar a paz e desafiar o patriarcado. No 12º ensaio, ela fala sobre o poder de cura do amor e que a vulnerabilidade não deve ser mal vista. Então nós temos as nossas potencialidades, mas nós também temos as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, que elas não devem ser mal vistas. Que o culto do individualismo nos levou ao narcisismo e que é importante se entregar, desapegar, ter compaixão, empatia e não julgar os outros. E no último ensaio, no 13º ensaio, ela fala sobre a importância dos anjos, né, que são essas figuras que remetem ao divino, mas que podem ser figuras de carne e osso, podem ser um amigo, uma amiga que aparece numa hora de necessidade, que nos protege e nos guia, que são os mensageiros do divino. Então, assim, esse livro, eu fiz um apanhado, né, dos 3 ensaios, mas é um livro muito relevante, que mostra que muitas vezes nós temos uma visão negativa do amor, como se ele fosse uma fraqueza ou uma visão idealizada do amor, como se fosse ausência de conflitos, ausência de dificuldades. E ela fala que o amor é uma construção que tem que estar presente no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem dessa indicação, que vocês leiam o livro da Berrogue, que vocês façam comentário no canal e nos vemos na próxima. Até!